Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Hoje nós temos uma reflexão sobre a terceira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de notícias históricas. Então, nós vamos falar justamente desse tema, sobre todas as palavras que apareceram no Evangelho, que aparecem, e para nós sabermos o significado delas. Vou fazer primeiro a nossa leitura da nossa página de abertura. Nós abrimos aqui aleatoriamente no número 26, a lição número 26, véus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quer dizer, nós vamos retirar o véu da nossa vista. Ou seja, vamos esclarecer a nossa mente, retirar da ignorância. Muito bem. Isso aqui é uma carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, do capítulo 3, item 16, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz, ou seja, aquele que afasta todas as outras ideias. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências apenas analisa ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados ao baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente à verdade que elas mesmas admitem e ensinam. Imagine. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam, quer dizer, eles querem que cresça aquilo que não semearam, e exigem patrimônios que não construíram por descuidos de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável que se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam
a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Graças a Deus. Queridos irmãos, como nós vemos aqui, nós não podemos alcançar uma coisa que nós não nos esforçamos para conseguir. Quando nós não semeamos o bem, aí a gente não pode colher o bem, só pode colher as desilusões que são justamente a panagem de cada um de nós. Por enquanto somos espíritos ainda muito imperfeitos e precisamos vencer todas essas dificuldades dos defeitos morais que nós temos. Vamos agora fazer a nossa prece de abertura e que vamos pedir a Jesus que neste momento, que quem assistir essas considerações, que possam justamente ser assistido também pelos espíritos mensageiros do Mestre querido, para que eles possam, como nós desejamos também, aprender alguma coisa. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez permite, Senhor, que possamos endereçar a vós o nosso apelo, a nossa súplica, para que possamos agradecer por estes minutos ditosos que aqui vamos assistir justamente às informações dos nossos irmãos espirituais. Mestre amado, que tudo isso possa nos ajudar a suplicar por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados na face do planeta, pelos nossos irmãos queridos que são os obsessores, que prejudicam, que perturbam as máquinas administrativas de todas as nações, que eles, por obra e graça da permissão de Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, possa permitir aos anjos guardiões desses irmãos obsessores e também dos irmãos obsediados, como, por exemplo, nós estamos vendo na Rússia, e aqui também no Brasil e em outras partes, precisam serem retirados em socorro e levados para o plano espiritual, a fim de que eles possam entrar em tratamento para melhorar as suas condições espirituais. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, Mestre amado. Nós agradecemos aos nossos irmãos espirituais que estão nos assistindo nesse momento e que estão nos ajudando nesse esforço para levar um humilde esclarecimento para os nossos irmãos, a fim de que todos nós possamos aprender, todos nós possamos fazer um esforço na nossa prece de cada dia, que é o necessário, porque nós precisamos todos os dias cumprimentar o nosso Supremo Criador e também o nosso Divino Mestre. E assim, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, nós damos por aberto esse momento para nós fazermos a nossa consideração, a nossa leitura e estudo, que hoje nós vamos executar essa leitura, é justamente da terceira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Aqui nós vamos ler vamos ler a introdução aqui da Notícias Históricas, né? Para bem se compreender algumas passagens
dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras, nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado e dos costumes da sociedade judia daquela época. Porque a sociedade judia era diferente de hoje. As pessoas tinham determinadas condições que hoje nós temos condições que elas não tinham naquele tempo. Então vamos ver. Vamos ver o que significam essas palavras. Nós temos escribas. Escribas eram justamente denominados os secretários dos reis de Judá e alguns intendentes dos exércitos hebreus. E depois foi aplicado esse nome aos doutores da lei, que ensinavam o povo, que lia para o povo as mensagens do Velho Testamento e as interpretavam para o povo. Então eles levaram o nome de doutores da lei, esses escribas. Daí, por exemplo, nós vemos em muitas passagens dos evangelhos, Jesus, digamos assim, reprovando o comportamento de certos personagens dessa citação. Por exemplo, escribas e fariseus. Eles tinham em comum justamente aquelas opiniões, eram contrários completamente a inovadores, e Jesus, então, eles demonstravam externamente uma condição, mas dentro da personalidade deles era completamente diferente, né? Eles asseveravam uma postura severa, séria e justa, mas na realidade não era isso que eles viviam. Dentro deles, por isso que Jesus muitas vezes fazia essa reprovação, porque eles chegavam numa praça pública e para fazer oração. Isso aí é uma hipocrisia, né? A oração não precisa de lugar público, precisa da nossa consciência e justamente da nossa humildade, completamente isento da presença de quem quer que seja. Só nós e a grandeza de Deus que está no universo todo, em toda parte. Bom, então também continuando, nós vemos aqui, nós temos essênios e esseus, né? Era também uma seita judia. Essa seita foi fundada há cerca de 150 anos antes do nascimento do nosso Divino Mestre. E esses esseus e essênios, eles eram de costumes brandos, eles eram muito frugais na sua alimentação, eles se destinavam muito à agricultura. Eles não se metiam nas querelas dos fariseus com os saduceus, que essas duas classes de pessoas o fariseu era muito aferrado a práticas exteriores. Ele tinha um zelo muito grande para mostrar, através daquele gesto, que nós sabemos que é uma hipocrisia, quando a gente quer mostrar uma coisa que a gente não nós estamos nos perdendo, ou seja, nós estamos cometendo erros por causa da nossa mente, porque a gente está fazendo uma coisa, mas lá dentro do nosso pensamento está completamente outro. Então,
esses esseus e essênios, eles não se metiam, né? E eles colocavam justamente, eram muito contrário aos saduceus. Os saduceus eram, digamos assim, os materialistas daquela época, que eram sensuais, não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na reencarnação, que eles chamavam de ressurreição, eles não acreditavam, eles só diziam que acreditavam em Deus, né? Eles falavam, bom, a gente não sabe. Então, o que é que acontece? Esses saduceus, eles só se apegavam às obras práticas, né? Ajudar o seu semelhante, as obras praticamente obras sociais, porque eles achavam, né? Então, vamos ver agora, ler sobre os verdadeiros fariseus, né? Do hebreu, parus, divisão e separação, significa essa palavra. A tradição constitui parte temporária, parte importante da teologia dos judeus, né? Porque eles se aferravam a uma coisa, aquilo não pode mudar, tem que ser como foi estabelecido pelo fundador da seita, né? Do farisaísmo. Então, ele constituía entre os doutores da lei, aqui, teoria, vamos ler um pedaço para a gente ter mais um pouquinho de noção. A teologia dos judeus consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dada ao sentido das Escrituras e tornada artigo de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questão de palavras. Então, acontece o seguinte, nós, muitas vezes, nos afundamos na nossa própria convicção. A gente se convence de que uma coisa é assim e não quer que ninguém fale o contrário. É o que acontecia com esses fariseus. Essa seita foi formada há cerca de 180 a 200 anos antes do nascimento de Jesus. Ela foi fundada, digamos, por Hillel, um doutor da lei judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se podia depositar confiança nas Escrituras. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos. Tinha um rei dos judeus que era o sumo pontífice do templo, né? Hircano. Hircano destituiu os fariseus de todas as regalias, confiscou os bens dos fariseus. Como é que pode, né? Confiscou os bens dos fariseus, por mais que isso aí pareça até meio cômico, mas é inadmissível. O cara conseguiu aquilo justamente com sacrifício, quem sabe como, sacrificando até a própria honra para conseguir aqueles bens, e o rei chega lá e toma, confisca, e tá bem, tá tudo certo. Não é justo isso. Então, Alexandre, o rei da Síria, e Aristóbulo também, eles restituíram os bens dos fariseus e justamente aquela regalia que eles tinham. Até cerca do ano 70, porque no ano 70 nós sabemos que Tito, um general romano, filho de Vespasiano, ele dispersou o judeu, ele arrasou com a Palestina, lá com Jerusalém, e expulsou os judeus para tudo quanto foi lado. Acabou com
praticamente arrasou o Templo de Salomão. Muito bem. Então, esses judeus, esses fariseus, eles tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Eles eram, como nós falamos há pouco, servis, quer dizer, servis cumpridores da prática externa, do culto e da cerimônia, cheio de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores. Afetavam grande severidade, né? Ocultavam um costume dissoluto, muito orgulho, acima de tudo, excessiva ânsia de poder, né? De dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem ao fim do que como objeto da fé sincera. Então, eles que foram os tramadores, os organizadores, eles se aliaram aos príncipes dos sacerdotes e fizeram a trama da tragédia terrível da cruz, né? Nós sabemos que o Mestre veio justamente para cumprir essa missão, de ser sacrificado, mas nós sabemos que o Mestre não merecia isso. Mas, como é necessário que nós aprendamos, ele fez isso para justamente um exemplo para nós. Exemplo da fidelidade absoluta ao Pai Supremo. A sua vontade santa tem que ser respeitada profundamente. Muito bem. Então vamos agora para os nazarenos. Nazarenos, como nós sabemos, são os filhos, né? Era uma seita, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam um voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza, né? Eles se comprometiam a observar a castidade, né? E abster-se de bebidas alcoólicas, né? João Batista, Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Aquele que usava o cabelo comprido até os ombros, como o Divino Mestre. Então, muita gente pensa, né, que também foi essa dominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, né, o qual, do mesmo modo que os ebionitas, a quem adotavam certos princípios, misturavam a prática do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV, quer dizer, 400 anos depois do nascimento do Divino Mestre. Vamos agora para o portageiros. Isso aí, para a gente saber o significado dessas palavras, porque que surge justamente no Novo Testamento. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança de direitos de entrada na cidade. Suas funções correspondem mais ou menos aos empregados da alfândega, os recebedores de direitos de barreira, né? Porque o romano estabelecia isso. Mas como o romano era sabido, eles não queriam incômodo, eles pegavam, vendiam essa obrigação para aqueles que pagavam essas taxas. Então, o cara cobrava as taxas, devolvia o dinheiro da taxa real para o romano e o resto que ele cobrava acima daquela taxa, ele embolsava, né? Então, ele ficava, muitas fortunas eram feitas dessa maneira. Inclusive, nós lembramos uma passagem de Zaqueu, quando Jesus ia passando em Jericó, pela praça, e ele correu, subiu a um sicômoro, esse bejamiseiro que a gente conhece. Então, subiu e ficou lá em cima para ver o mestre passar.
Quando o mestre chegou embaixo da árvore, do sicômoro, pediu para ele descer. Zaqueu, desce, que eu vou hoje me hospedar na tua casa. O homem quase cai lá de cima. Já pensou a grandeza da alegria que ele sentiu nesse momento? É isso aí. Então, os portageiros eram também arrecadadores. Zaqueu era um arrecadador mais acentuado. Então, isso aí compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. E o publicano era estigmatizado. Ninguém gostava, ninguém queria negócio com ele, nem amizade, porque ele cobrava imposto. Essa é a razão por que no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano, ao lado da expressão gente de má vida. Isso aí não expressa que eles eram vagabundos, debochados, era um termo de desprezo, sinônimo de gente que não, de má companhia, gente indigna de viver com pessoas distintas. Imagina, os caras se diziam extintos e alimentavam ódio no coração, porque que culpa tem aquele homem que cobra um imposto? Vamos considerar. O imposto não era cobrado por ele, era cobrado pelo romano. O romano que cobrava. Mas como o romano era sabido, ele pegava e delegava esse poder para outro através de paga da taxa. Eles compravam a taxa e ficavam cobrando para o romano. E devolviam do romano e ficavam com o resto, com o excedente. Muito bem. Publicanos. Publicanos, como nós já falamos, Zaqueu era publicano. Eram assim chamados antigos. Na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários de taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer noutra parte, porque o Império Romano quase cobriu, naquele tempo, a parte dos habitantes do planeta. Muito bem. É em outras partes, né, do Império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime da França, na França, e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para a riqueza. Então, o romano fechava os olhos para a riqueza deles, porque eles corriam um grande risco. Porque nessas alturas, tinha muita gente com vontade de eliminar as pessoas que cobravam. Era assim. Então, eles corriam um grande risco. Muito bem. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos, né? Aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para defensores, para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz, por vezes, ávido como um publicano, né? E rico como um publicano, com referência à riqueza de Malquilate. Olha, está certo, isso aí não é justo, porque eles cobravam além daquilo, porque eles pagavam essas taxas, né? Eles pagavam para cobrar, para ser arrecadadores, e o romano vendia a taxa. E quando eles recebiam a taxa, eles iam devolver para o romano e ficavam com o resto.
De toda a dominação romana, de Malquilate, de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se o caso uma questão religiosa. Aqui eles não queriam pagar isso, eles queriam transformar em religião para deixar de pagar, né? Por ser considerado contra a lei. Eles que armaram isso, porque que lei? Na lei divina não se proíbe pagar imposto devido. Se o homem lá está cobrando uma coisa porque, digamos assim, ele não quer matar as pessoas e destruir, ele está cobrando imposto, já está poupando a vida de alguém, né? É isso aí. Então constituiu-se mesmo um poderoso partido, cuja frente pôs-se um certo apelidado de o Gaulonita, um certo Judá, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam este. Em consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, a aversão que votavam os publicanos e a todas as categorias, entre as quais podiam encontrar-se gente de boa condição, de boa índole, né? Gente boa, como se diz na gíria. Mas os judeus não queriam nem amizade, nem intimidade com esses homens. Bom, vamos agora para os saduceus. Está indo, pode continuar, né? Saduceus eram judeus. Essa seita se formou cerca de 248 anos antes do nascimento do nosso Divino Mestre, né? Fundada por Sadoc, que foi seu fundador. Eles não acreditavam na imortalidade, não acreditavam nos anjos bons, nem maus, nem na ressurreição, né? Eles acreditavam mas diziam que acreditavam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte. Quer dizer, então eles eram os materialistas dessa época. A morte para eles levava eles ao nada. Quer dizer, ele eliminava todos os defeitos deles. que pena que eles não sabiam da verdade. Então, eles se dedicavam sempre assim pensando, vamos ler aqui, tinha uma satisfação dos sentidos físicos, tá vendo só? É isso aí. Então eles achavam por bem ficar nesse pensamento, porque eles pensavam que estavam livres, digamos, do erro. Mas a consciência vai registrando tudo que nós fazemos de errado. Muito bem. Então, quanto às escrituras, a escritura atinham-se ao texto da lei mais antiga. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras, olha, isso aí de fazer de bom, as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores. Quer dizer, eles usavam realmente uma coisa certa. Enfim, eles se erravam em não conservar, por exemplo, a virtude. O que acontece conosco? A nossa sociedade, perdão, meus irmãos, mas a nossa sociedade é tudo saduceia, é de saduceu. Muito bem. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época.
Quer dizer, eles só usavam a sensualidade, os prazeres mundanos, essas coisas. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importante personagem e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Basta dizer que os sumos sacerdotes eram saduceus. É incrível, né? Mas era. Temos agora os samaritanos. Então diz aqui a informação do nosso mensageiro divino de Jesus. Após o cisma das 10 tribos, Samaria constitui a capital do reino desidente de Israel, quer dizer, separada, né? Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, né, como sempre, bajulador, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste, porque o romano, o rei da Palestina, tinha que acatar tudo, fazer agradar de todas as maneiras. Por isso que ele fez isso. Os samaritanos estavam quase constantemente em guerra com Judá. Aversão profunda, né, datando de época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Quer dizer, eles lutavam contra a fraternidade, que é um crime, né, diante de Deus. Aqueles, para tomarem maior decisão e não terem de virem a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas e somente admitiam o Pentateuco, e continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros, que a esses foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram dos escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, desprezados, anatematizados e perseguidos. Imagine, só por causa de uma diferença de opinião religiosa, né? O que nós vemos hoje como eram hoje os protestantes desse tempo. Nós temos sinagoga e terapeutas. As sinagogas, justamente depois da destruição do Templo de Salomão, por Tito, o general romano, filho de Vespasiano, ele destruiu, venceu a batalha em Jerusalém, que foi um levante que houve, ele conseguiu abafar tudo e destruiu praticamente o templo. E os judeus foram dispersados de lá. Então, eles só podiam usar agora a sinagoga, que era um edifício onde eles faziam suas preces. E terapeutas. Terapeutas, também formados numa época de mais de 150 anos do nascimento do Divino Mestre. Eles eram justamente terapeuta e terapeutai, do grego. Quer dizer, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus e curadores. Esses irmãos eram médios de cura. Eles também faziam esse trabalho, mas para ser médium de cura, para ele realmente alcançar essa condição, é preciso que a pessoa adote, né, e pratique a prática de todas as virtudes, né? Porque, por exemplo, eles se abstiam, eles eram abstêmios de tudo quanto é bebida alcoólica,
digamos assim, de devassidão, vamos falar, essa palavra que todo mundo compreende. Então, era terrível, porque no judeu também já vinham, desde aquele tempo já vinha os festivais digamos, de devassidão eram muito grandes. Aprenderam com o romano, com o Egito e tudo. Então, isso aí nós vemos que os terapeutas, eles também utilizavam, eles guardavam muito, né, o pudor, a castidade. Por isso que eles tinham essa força magnética, porque a nossa força magnética, para curar, ela tem que ser pura. E puro só numa mente, uma mente sadia, que não pensa em determinadas coisas, que afasta por completo e foge das tentações. Porque nós temos dentro de nós, nosso subconsciente é que comanda praticamente a nossa vida. Porque de vez em quando a gente está fazendo coisa que não deve. E assim, meus irmãos, agora, como chegamos ao fim da nossa consideração, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Que todos os espíritos que nos ajudam, que estão aqui presentes, possam ajudar a todos aqueles que ouvirem essas considerações humildes. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, pedimos a vossa bênção para agradecermos por esse minuto ditoso que estivemos lendo aqui, estudando os vossos ensinamentos através dos vossos mensageiros divinos. Nós agradecemos por tudo e te reiteramos o pedido, Senhor, para todos aqueles que estão doentes, como os irmãos encarnados e desencarnados, principalmente os nossos irmãos obsessores, que perturbam, que prejudicam, que destroem muitas coisas, desde as nossas matas, os fabricantes de guerra, os organizadores de revolta, de guerra, que traz para nós prejuízos enormes, né? Do sofrimento e dores. Que todos eles possam ser, novamente, nós reiteramos, serem socorridos, Senhor. Obrigado por tudo, que a Tua luz, que a Tua paz nos socorra também a todos. Nós possamos absorver a vossa divina energia, porque nós sabemos que ela existe e inunda todo o planeta, a face do planeta. Mas nós, para absorvermos essa energia, precisamos ter mérito. Obrigado, Senhor. Que a Tua paz seja conosco e louvado seja em todo o universo infinito o sacrosanto nome do nosso amado Pai, o Supremo Senhor, absoluto, soberano do universo. Graças a Deus.